tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos revisando um pouco da nossa matéria de ciências, ok? Vamos revisar um pouco sobre as cadeias e as teias alimentares, tá? Lembrando que os produtores são as plantas, né? São os vegetais. Depois nós temos os consumidores, são os primeiros consumidores, segundos, terceiros e por aí vai. Nossos consumidores, eles sobem de acordo com o quê? Com a captação de calorias que eles pegam, né, de energia que eles pegam dos outros produtores ou dos outros consumidores ou até mesmo dos produtores. E por fim, nós temos quem? Os decompositores, que são os fungos e bactérias, ok? Como produtor, nós temos o vegetal, como nós vimos. Como consumidor, nós temos quem? Os animais, que são vegetarianos, que comem as plantas. Nem todos são somente vegetarianos, alguns são vegetarianos e carnívoros, mas na maioria das vezes é o animal que come a vegetação. E também pode ser insetos, certo? E depois os animais vão crescendo de acordo com a teia ou a cadeia alimentar. Lembrando que a teia alimentar, ela tem o quê? Mais de uma ramificação. Ela não se encerra com aquele animal. Às vezes, no meio dele, surge outro animal que come o consumidor, entendeu? O que nós vamos ver também? Vamos relembrar que quando uma grande quantidade de consumidor ou até mesmo do produtor desaparecem, causa o quê? Causa um desequilíbrio naquele ambiente, e não somente na teia ou na cadeia alimentar, mas no ambiente como um todo. Nós falamos de cadeia e teia alimentar e colocamos somente a vida terrestre, né? Vamos um pouco para o mar agora. No mar, nós temos quem como produtores? Além das algas, no mar também tem algas, tem alguns vegetais, né? Nós temos os fitoplânctons, que eles também são produtores, certo? Quem se alimenta dos fitoplânctons são animais pequenos, como os crios, certo? Os crios é uma espécie de crustáceo, certo? Ele é tipo uma lagosta, uma lagostinha, tipo um camarãozinho. E ela se alimenta, né? Esse animal se alimenta dos fitoplânctons, que as baleias se alimentam dos crios. Então isso é uma cadeia alimentar. Com eles já formam o que? A nossa cadeia alimentar, né? Mesmo que seja bem pequenininha, com um reprodutor e 2 consumidores. Não podemos esquecer também não menos importante, da nossa vegetação, né, das nossas árvores. Como é feita a alimentação delas? É através do sol. Elas utilizam o que? A luz solar para fazer a sua alimentação. Lembrando que a fotossíntese é o processo de quê? Que a planta respira o gás carbônico e solta o nosso oxigênio, né? Ela faz essa filtração do ar para nos devolver ele limpo e saudável, para nos ajudar na nossa respiração. Agora nós vamos falar sobre os biomas do planeta Terra. Lembrando que no planeta Terra nós temos 11 biomas principais. Não quer dizer que existam somente esses 11, certo? Esses 11 são os principais, ok? Vamos recordar quais são eles. Nós temos as florestas pluviais tropicais, nós temos a savana ou floresta sazonal tropical, nós temos o deserto subtropical, o campo ou deserto temperado, bosques e arbustos, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, nós temos a taiga ou floresta boreal, nós temos também a tundra, o alpino e a calota polar, ok? Lembrando que alguns biomas, algumas vegetações podem ser encontrados tanto em um continente quanto no outro continente. É diferente, mesmo sendo longe, ok?
Vou ler agora para vocês uma pequena afirmação sobre os biomas e depois nós vamos comentar, ok? Biomas são considerados agrupamentos de ecossistemas distintos, ou seja, foi o que eu acabei de falar, né? Podem ser encontrados em vários países, inclusive de continentes diferentes, mas apresentam semelhanças no clima, semelhanças de clima, vegetação, solo e aspectos físicos, certo? Um exemplo é a savana, que apresenta somente dois tipos de clima. Qual é ele? Que é o chuvoso e parte seca, né? Uma parte do ano ela é chuvosa e na outra parte ela é seca. E aonde mais nós conhecemos que tem um clima parecido com a savana? Aqui, né? Na nossa região, no nosso Goiás. Nós temos a maior parte do tempo chuvoso e depois seco. Nós não conseguimos ver as estações do ano separadinhas da forma que nós vemos em outros lugares. Aqui em Goiás, nós temos o nosso inverno frio e seco e o nosso verão chuvoso e quente. E o nosso clima se resume nisso, em chuva e seca. Um exemplo disso é que aqui em Anápolis já estamos completando 103 dias sem chuvas. Não podemos esquecer também da nossa teoria da deriva continental, que tem sim fundamento e parte em relação aos biomas da Terra que nós estávamos falando agora há pouco. Por quê? Como eu havia falado para vocês, nós podemos encontrar os biomas em diferentes partes do nosso planeta Terra, ok? Isso faz parte da deriva continental, onde o que? Alfred Wegener acredita que nossa massa continental era uma só, ou seja, os nossos continentes eram somente um, certo? Com isso, eles deduziram que esse único continente, essa única massa continental, se chamaria Pangeia. Posteriormente, se dividindo em duas, parte norte e a parte sul, sendo a Euroásia e a Gondwana, certo? Depois vieram a se dividir novamente nos nossos seis continentes que existem. Como ocorre essas divisões? Através do movimento das placas tectônicas, ok? Nas primeiras explicações eu falei para vocês sobre a nossa placa tectônica, sobre o Brasil, que está no centro da placa tectônica sul-americana. Acho que é sul-americana. E que não havia o que aqui no Brasil? Terremotos, né? Porém, nós tínhamos registrado alguns abalos sísmicos. E vocês podem observar isso nos dias atuais. Essa semana, a Bahia teve alguns tremores, ok? Porém, no Brasil, nós não temos vulcões, tá bom? Agora eu vou ler um pequeno textinho para vocês, tá bom? Falando um pouco sobre a deriva da teoria da deriva continental. A crosta terrestre é formada por várias placas tectônicas que se movimentam continuamente sobre o magma, fazendo com que os continentes situados sobre elas estejam em constante movimento. Inicialmente, os continentes estavam todos juntos, formando um único continente denominado Pangeia, e também havia um único oceano, chamado de Pantalasa. Em seguida, foram formados dois continentes, um ao norte, aquela hora eu falei Eurásia, né? Não, é Laurásia, tá? E o outro ao sul, que é o Gondwana. A forma dos continentes atuais que possibilita seu encaixe, a similaridade das rochas encontradas nas bordas do continente e a identificação de fósseis de animais e plantas em diferentes continentes são fatores que justificam a teoria da deriva continental. Os movimentos das placas tectônicas são responsáveis por alguns fenômenos que acontecem na crosta terrestre, como as erupções vulcânicas, os terremotos e os tsunamis. Lembra que eu expliquei para vocês que os tsunamis eles eram advindos do quê? Da
do movimento das placas tectônicas e não tem relação alguma, com a temperatura da água, ok? Agora vamos falar sobre o aposto. Quem é o aposto na língua portuguesa? Ele serve para quê? Ele serve para estar explicando, enumerando, descrevendo algo, certo? Eu vou ler para vocês um trechinho mais explicativo sobre o aposto. O aposto é um termo usado para detalhar, esclarecer, explicar, enumerar, desenvolver, resumir ou especificar um outro termo ao qual ele está associado. Existe o aposto explicativo, que ele fornece informações adicionais ao termo. Nós temos também o aposto enumerativo, né, que como o próprio nome diz, ele enumera algo citado anteriormente, desenvolvendo o que foi dito. E também nós temos o aposto especificativo e o resumitivo, que nós vamos ver mais para frente, ok? Então, o aposto, além dele ser para explicar, exemplificar e esclarecer, ele é usado após o termo, ou seja, o termo vem antes e a explicação vem depois. Então, ele se refere a um termo que foi utilizado antes. Variedade linguística ou variação linguística. Registros formais e informais. Nós estamos trabalhando muito essa questão da formalidade e da informalidade, né? Lembrando que o informal é o coloquial, que a gente conversa no dia a dia com os nossos amigos, com os pais, com os familiares. E o formal é o que nós conversamos o quê? No serviço, em determinadas ocasiões, em determinados lugares, certo? Então, na página 59 de vocês, nós temos o quê? 2 fluxogramas que nós vamos analisá-los agora, ok? Variedades linguística, modalidade. Então, nós temos a modalidade oral e a escrita, né? Que em alguns momentos, quando eu vou escrever uma carta para um amigo ou um e-mail, eu posso ser informal. É o que eu falei, nós temos a parte formal e a informal. Formal, utilizada em situações em que não há familiaridade ou intimidade com o interlocutor. É o que eu falei, quando eu não tenho tanta familiaridade com o interlocutor, né? Tanta amizade, tanto conhecimento com o interlocutor. E nós usamos o que? O padrão e a variedade de prestígio. O que seria a variedade de prestígio? Com quem eu falo, certo? Eu não vou falar com o prefeito da minha cidade da mesma forma que eu falo com o meu pai. E também nós temos o registro informal, que ele é utilizado o quê? Entre interlocutores que têm uma certa proximidade, uma certa intimidade. E também em situações cotidianas e descontraídas. Variedades linguísticas. Agora nós vamos ver o quê? As situacionais, regionais, sociais e históricas, ok? As situacionais, com contexto comunicativo, é o quê? É o que nós falamos agora, que é o registro formal e o registro informal, através do interlocutor, né, aquele que fala, e da ocasião. Nós também temos os regionais, que foi o que eu falei para vocês. Eu acho que eu dei o exemplo até da mandioca, né? Que em alguns lugares é macaxeira, em outros lugares é aipim, em alguns lugares mandioca mesmo. Nós também temos a bergamota, que é a mexerica, que também é a tangerina. E também nós temos os sociais. Quais são as variedades linguísticas sociais? Varia de profissão, idade, classe social, grupo, nível de instrução. E ela também varia entre as gírias e os jargões, certo? Nós também temos as variedades linguísticas históricas. O que acontece muito em relação às históricas? Muitas palavras que existiam antigamente deixam de existir com o tempo. Um exemplo dela que eu vou dar para vocês é o vós-me-ser. Para quem
acompanha novela antiga ou filme, vocês escutam muito, na época da escravidão mesmo, falando vós-me-sê. Depois passou a ser, na verdade antes era vossa mercê, parece. Aí passou a ser vós-me-sê e depois passou a ser você, certo? E atualmente, né, alguns jovens falam só sei. É tanta preguiça de falar que fala só sei. Mas isso acontece de acordo com a evolução do tempo também e com a mudança, né, das personalidades. Agora nós vamos falar sobre palavras homônimas e parônimas. As parônimas, palavras parônimas, são palavras que têm a grafia, ou seja, a escrita e a pronúncia parecidas, porém significados diferentes. E detalhe, são parecidas, não são iguais. Vou pegar o exemplo que eu gosto muito de usar, que é o suor e o soar. Eu suo, eu estou o quê? Suando, certo? Aquela música soa bem. O que é soa? É de soar, de ouvir, certo? Então, quando a gente fala de soar com O, é de som. E suar com U é quando a gente sua. Quando cai suor, né? Do cansaço, na maioria das vezes, é transpirar. E as palavras homônimas são palavras que apresentam o quê? Igualdade ou semelhança, tanto na pronúncia quanto na escrita, porém com significados diferentes. Porque palavras que têm significados iguais são quem? Sinônimos, ok? Um exemplo das palavras homônimas pode ser colher e colher, certo? Eu vou colher aquelas frutas. Eu gosto de comer com colher. É parecido, porém não é idêntico, né? Mas a escrita é idêntica. Só muda a pronúncia. Outro exemplo que só muda a escrita, porém a pronúncia é igual, concerto. Eu vou consertar o meu carro, com S. Eu vou ao concerto daquela orquestra, com C, ok? O livro nos traz o quê? Uma tirinha com a Mônica e o Cascão, e a Mônica com palavras cruzadas, perguntando: o ônibus tem assento? Ela perguntou assento como? Com C. O que o Cascão responde? Depende da hora que você toma, ou seja, depende da hora que você pega o ônibus. Que tipo de assento que ele pensou? Assento de assentar, de sentar, certo? Então, quando a gente não explica direito o que a gente quer, a pessoa realmente pode confundir devido aos homônimos e parônimos. Então é isso, meninos, nossa aula de hoje, tá bom? Até mais, tchau, tchau.